Olá, seja bem-vindo aqui à Comunica RH, ao Espaço Se Leva. Hoje temos aqui uma pessoa de um setor diferente das empresas, que é da área do desporto. Temos o prazer de falar com o Fernando Mendes, que é da Global Football. Fernando, muito obrigado por aceitar o meu convite. Vai ser aqui um prazer partilhar aqui algumas coisas de um segmento fora daqueles que a gente tem abordado no dia a dia, que é as empresas. Não deixa de ser um setor empresarial, mas é um setor empresarial ligado ao desporto. Obrigado, seja bem-vindo, Fernando. Obrigado eu, Cristina, obrigado eu pelo convite e da minha parte é sempre um prazer poder colaborar com quem de facto procura eh, chegar às diásporas, ok? Sejam elas portuguesas, brasileiras, africanas ou outras quaisquer. E eu tenho um grande respeito porque eu sou imigrante, né? Eu sou imigrante e como É, colaboro imenso com o portal Bom Dia, que é precisamente um portal que foi criado aqui no Luxemburgo e que é virado para as comunidades, é virado para a diáspora portuguesa no mundo, para mim é sempre um motivo de prazer poder colaborar. Eu estou a falar contigo, tenho que responder aqui a um dos meus parceiros. Um, Podes adiantar algo mais enquanto eu respondo rápido, porque senão daqui a pouco vai estar a ligar-me e eu não posso, porque Fernando, vai lá que a gente depois, não faz mal, cortamos. e é alguém do Brasil também, curiosamente, que é um dos meus colaboradores do Brasil. Tá à vontade, tá à vontade. Eu depois corta esse pedaço. Ok, pronto, está. Bom, Já não me... Fernando, eu infelizmente só temos aqui meia hora, 40 minutos. Eu vou começar aqui por perguntar. Eu quero saber um pouco mais quem é o Fernando Mendes, né? Ok, Sei alguma coisa, mas eu penso que você teria coisas muito interessantes aqui para partilhar. sim. O Fran tem uma história de vida que, que eu considero que é extraordinária, mesmo estando a falar de mim mesmo, como é evidente, sou eu quem me conhece melhor. E como dentro do futebol nós podemos fazer imensas coisas, porque houve momentos em que eu não trabalhei exclusivamente com o futebol, trabalhei também em áreas distintas, que aliás, áreas que me trouxeram grandes ensinamentos para depois pôr em prática dentro daquela que é a gestão propriamente dita de uma empresa ligada ao futebol e no futebol propriamente dito, seja gestão de balneários, seja gestão de academias, gestão de clubes, etc. Quando falamos de gestão, a palavra torna-se um palavrão porque ela alberga dentro de si imensas situações completamente distintas. E como eu dizia, desde jogador, aliás, a minha mãe dizia que eu já nasci com uma bola, não é? Portanto, eu tive sempre umbilicalmente ligado ao futebol. Ok. Desde atleta, depois treinador, que interrompi aos 35 anos como treinador, depois interrompi, estava um pouco cansado do futebol e tentei afastar-me, mas num dia, porque nós parece que não conseguimos fugir ao destino. Um dia, numa tarde que tinha ido à piscina, nadar, e como era habitual, e no final vou ao bar beber um cafezinho e encontro uma série de amigos, ex-jogadores profissionais, dois deles brasileiros, por acaso. Era um uruguaio, dois brasileiros, um cabo-verdiano, não me recordo. Ah, e era um belga. Yeah. Bom, e ali nasceu, e estamos a falar em 2004, precisamente quando eu tinha definido afastar-me, conseguiram-me arrastar para o mundo do agenciamento. Era um uruguaio, exato, um uruguaio, dois brasileiros, um cabo-verdiano e um belga, exatamente, e um português, e um tuga que era ele. Bom, e então aí começou esta minha grande caminhada até
redundar agora na Global Futebol, com grandes histórias pelo meio, porque eu trabalhei como scout, no scouting como olheiro do Benfica, depois trabalhei com o Manchester City, trabalhei com o Basel, colaborei com o Porto, com o Sporting, com o PSV Eindhoven, com o Zulte Waregem da Bélgica, enfim, com uma panóplia de clubes ao longo desta minha carreira. Até que fundei a minha própria empresa, que não foi muito duradoura, porque para mim há situações com as quais eu não consigo, de facto, lidar, nem lidar, sobretudo é isso, que é com a falta de honestidade, com a falta de transparência. E como tinha poder de veto, dado que tinha sido eu, fui eu quem criou a empresa, fui eu quem criou os pressupostos e todo o projeto da empresa, portanto eu tinha direito a veto. Tínhamos alemães, um búlgaro, um belga, dois franceses, um português, era uma miscelânea de nacionalidades. Aliás, que é típica para quem vive no Luxemburgo ou Suíça, que estas coisas possam acontecer. Não é? Que são países com muita migração. E depois o projeto não correu bem, precisamente porque queriam enverdar por caminhos que não são os meus, com a falta de honestidade, falta de transparência. Não são. E pus termo. Entretanto, como colaborava imenso com o PSV Eindhoven e conhecia o seu diretor-geral, um dia fui para Londres para uma reunião com ele. Entretanto, ele estava no Everton enquanto diretor-geral, e no final da reunião era um business bar em Londres, na zona de Mayfair, e quando terminámos a reunião havia uma outra reunião numa mesa ao lado, como havia outros, mas na mesa ao lado, eu sei, a nossa e a mesa do meu lado direito, que eu nunca mais vou esquecer, nós terminámos as reuniões mais ou menos simultaneamente. E o Marcel Brands, o diretor do Everton, levantou-se, foi embora, despedimos, e com o meu colega começámos a falar português. Essa pessoa que hoje é o meu sócio, que estava ao meu lado, vocês são portugueses, posso me juntar a vocês, etc. É um homem do mundo financeiro, é um financeiro por excelência, e ao saber, colocou uma série de questões, o que é que vocês fazem, etc. Eu percebi que são do futebol, qual é a possibilidade de eu poder interagir convosco, entrar numa parceria, etc. Eu expliquei-lhe o que tinha acontecido, e tens disponibilidade para vir, voltares a Londres, explicar-me o projeto com o meu advogado e etc. Sim, claro, uma semana depois voltei a Londres, as coisas, isto é curioso, houve química de facto, a corrente passou e criámos a Global Futebol. Fez 6 anos no dia 6 de dezembro. E tenho a felicidade porque de encontrar, pede ser um financeiro, que é um homem com bastante, até mais jovem que eu, tenho 47 anos, e é um rapaz de facto, com excelente formação e com várias empresas, desde empresas financeiras, gabinete de advogados, tecnológicas, etc. Tem uma panóplia de empresas, blockchain, enfim, mas é uma pessoa extremamente honesta. Aliás, nunca tivemos ao longo destes 6 anos qualquer atrito precisamente por essa questão. Não há um cêntimo que seja passado por baixo da mesa, não, tudo é claro na nossa empresa, tudo é claro na nossa forma de estar. Passámos alguns momentos, os primeiros 2 anos foram complicados, mas felizmente, porque eu estou no mercado e as pessoas conhecem a minha forma de estar, hoje procuram-me com facilidade, procuram-me pelas razões pelas quais eu me bato, pela transparência, pela honestidade. E estamos de vento em popa, felizmente. Isso no ramo do futebol é fundamental, em todos os ramos, né? Mas a gente vê aqui no futebol um problema de transparência, né? De honestidade muito, é, muito flexível, né? E que a gente tem que saber gerir. O futebol é um problema transversal a toda a sociedade, porque quem é que está no futebol?
são os mesmos empresários que estão a fazer casacos ou a fazer Bem visto, agricultura, ou os bem sapatos, visto. etc. São os mesmos. São os mesmos. Portanto, a questão não é o futebol, a questão são as pessoas que estão no futebol. Não no futebol, né? E, Porque o portanto, caráter vem de qualquer lado, né? Ou a falta o futebol, dele. na sua essência, é uma bola e 11 rapazes de cada lado, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 10, ou 16, como era quando nós éramos jovens, atrás de uma bola, e o que nós queríamos era divertir-nos. O futebol é diversão. Depois, tudo o que se faz, eu, por exemplo, tenho imenso dinheiro na rua que me devem por vigarices de outros agentes do futebol. Um deles, que é considerado um dos maiores do mundo, só me deve a módica quantia de 660 mil euros. Uhum. Outro, que não era nada eh, eh, e que me assediou, conseguiu enganar-me, foi meu jogador e, 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 e com paninhos quentes conseguiu que eu ajudasse nessa vertente. Trabalhámos, deve-me 500 mil euros, só para termos ideia. No Uhum. entanto, eu continuo vivo E com a minha dentro dos seus empresa princípios, né? a crescer todos os dias, sim, das quais eu não abdico, não temos que abdicar de Claro, ser claro. transparentes, não. Ô, Fernando, eu acho que dentro dessa área você tem aqui um monte de coisas a falar, a partilhar, coisas, situações muito interessantes. Mas eu vou avançar um pouco, porque nós temos aqui meia hora e eu queria tirar muita coisa de si, mas só vou conseguir tirar um pouquinho. Eu sei que você está ligado a um projeto futebolístico e educacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim, nós temos vários projetos que são futurísticos e educacionais. Um no Brasil, outro no Ghana, estamos a implementar também em Portugal e muito em breve vamos estar em Moçambique. E são projetos para jovens, para crianças e jovens, e que obrigatoriamente vão ter que, para além da escolaridade normal, vão ter uma série de ferramentas barra eh, um, atividades, não é? Atividades, disciplinas, é isso mesmo, que lhes vão permitir que depois de, se não saírem para o futebol profissional, se não forem realmente capazes de sobreviver com o futebol, ou de viver com o futebol profissional, vai-lhes permitir ter ferramentas para poderem trabalhar dentro do futebol, seja como diretores, que é extremamente importante, porque esta é uma pecha tremenda, é na qualidade dos diretores que existem no futebol. Eu estive no Brasil e arrepiou-me, desde a falta de consciência do que é ser um diretor de futebol, arrepiei-me com a falta de consciência do que é um treinador lidar com os jovens. Eu assisti num jogo de meninos de 10 e 11 anos, um treinador a insultar os meninos, a oferecer-lhes pancada, a chamar-lhes do piorio, e toda a gente à volta, inclusive a polícia, toda a gente impávida serena. Inadmissível, né? É E incompreensível. pronto. E por isso eu insisto, e também porque faz parte, porque eu percebi ao longo dos anos que um dos grandes problemas no futebol é precisamente a falta de preparação para que estes jovens possam ser pessoas melhores no futuro, porque eles vão ter ferramentas que lhes vão permitir trabalharem fora do futebol ou dentro do futebol enquanto dirigentes, por exemplo. Okay? Portanto, e isto para mim, essa questão da educação é extraordinária. Desde obrigá-los a aprenderem a língua que é mais utilizada dentro do futebol, e a mais falada do mundo, que é o inglês, terem educação financeira, saberem o que fazer com aquilo que ganham, não é? Perceber quais são os direitos e os deveres de um jovem enquanto atleta, para com os agentes, para
para com os dirigentes, para com as equipas de arbitragem, etc. No fundo, também ensiná-los a saber estar e a fazê-los perceber que vale a pena ser-se resiliente, que sem trabalho não há qualquer possibilidade de se ter sucesso. E trabalhar não é só treinar, é todo depois o treino, aquilo que não se vê, é o descanso, é o estudar, desenvolver as suas capacidades cognitivas, que os vai tornar melhores jogadores, melhores pessoas, com mais educação, ou seja, depois vai-se refletir também na sociedade, na sociedade onde estão inseridos e também nos seus núcleos familiares. Tudo isto depois é uma consequência. Sim, é um projeto muito interessante, né? Forma o cidadão, né? A pessoa antes de formar o atleta, né? Que eu acho que é fundamental para as novas gerações e para a sociedade hoje em dia, que está assim um bocadinho, né? Os jovens estão muitas vezes um bocadinho perdidos. Tem aqui a questão da escola, da instrução, mas falta mesmo outro tipo de educação, que o desporto tem, esse projeto tem tudo para levar, né, a esses jovens esse tipo de formação que é necessária, né? Vocês também estão ligados à Cimeira dos Jogos Luso-Brasileiro, a Rota da Lusofonia. O que é que Sim, vem a ser este projeto? sim. Eu no ano passado estava em Brasília e avizinhava-se o Dia da Independência, dos 200 anos da Independência. E também percebi que Coimbra e Curitiba estavam na organização Esse das evento? comemorações dos 200 anos. E com o meu parceiro brasileiro, com Roberto Aguiar, que é uma pessoa extraordinária e que colabora comigo no Brasil, até é mais do que isso, é mais que um colaborador, é um responsável daquilo que vai acontecendo na Global Futebol no Brasil, e ele desafiou-me para nós organizarmos um jogo das estrelas numa Nega Rincha em Brasília. Só que, entretanto, o Brasil, e nós começámos a organização, tínhamos um plano absolutamente fantástico, inclusivamente com a empresa que gera o Mané Garrincha, mas, entretanto, o Brasil entrou em campanha, uma coisa diabólica que eu nunca tinha visto, assustadora mesmo, com políticos a quererem envolverem-se, a tirar partido e etc. E nós dissemos não, não, não. Eu não tenho que aturar políticos, não tenho que aturar, fazer favores a ninguém, posso conviver com eles desde que eles sigam as nossas regras da honestidade, da transparência, agora fazer favores, não, esqueçam. Mas não abandonamos a ideia. Não abandonámos a ideia e disse ao Roberto, bom, não é assim, então vamos partir para uma cimeira Portugal-Brasil, porque o meu projeto, o futebolístico, o que é que ele prevê? Prevê a recuperação deste triângulo Portugal, Brasil e África. E há quem se sinta incomodado pelos portugueses, aquilo que fizeram no Brasil e a escravatura, etc. É assim, deixem-se ser maluquinhos, nós não temos rigorosamente nada a ver com isso e temos a felicidade de ter a língua portuguesa como pátria. E isto é extraordinário, e somos a quinta língua mais falada do mundo. Portanto, agarrem-se a esse facto e deixem lá o que se passou lá para trás, que nós não temos nenhuma responsabilidade. Limpem lá as teias de aranha das cabecinhas e vamos já olhar para a frente e ver onde é que a nossa língua portuguesa, como é que ela pode interagir entre os povos que falam a mesma língua e ajudar os jovens, ajudar as empresas, colaborar com as universidades, ter uma educação melhor com intercâmbios, etc, etc. Portanto, o nosso projeto vai por aí. E, Sr. Roberto, bom, vamos fazer em Portugal, e isto tem a ver com o quê? Pelo número significativo de empresas brasileiras que vão para Portugal, que se vão implementar em Portugal, e ao abrigo dos programas europeus. O primeiro, o programa 2020, e agora o 2030. E como eu sei estou informado relativamente a essas situações, senão vamos agarrar nisto e vamos fazer uma cimeira
onde vamos ter educação, cultura, desporto e negócios. Ter o maior número possível de universidades, o maior número possível de empresas e de gente ligada ao futebol. Vamos fazer o primeiro ano Portugal-Brasil e, convencidos que as coisas irão correr bem, vamos alargar imediatamente a toda a lusofonia. Daí a cimeira dos Jogos Luso-Brasileiros, Rota da Lusofonia. Estamos já, aliás, já estamos a trabalhar no evento do próximo ano. Pronto. E porquê Jogos Luso-Brasileiros? Porque nas minhas pesquisas, o que é que eu encontrei? A criação dos Jogos Luso-Brasileiros, porque eu lembro-me disso, eu já nasci no antigamente, já nasci em 60, o João Avelange, na altura era presidente da CBF e presidente da FIFA, criou os Jogos Luso-Brasileiros que aconteciam entre seleções de Portugal e do Brasil e que se jogavam, que aconteciam de 3 em 3 anos. Infelizmente em 73 terminou, mas eu agarrei nesse porque achei extremamente interessante, fui pesquisar sobre isso e tanto lá está que na nossa apresentação lá aparece o João Avelange como o criador dos Jogos Luso-Brasileiros. Portanto, mas depois com a evolução e também do interesse do lado português e do lado brasileiro, e como eu comecei a perceber que, porque eu tenho já Moçambique, Angola e Guiné e São Tomé e Cabo Verde já interessados em participar, disse, não, isto vai ser claramente a Rota da Lusofonia, vamos recriar a Rota da Lusofonia, ponto final. Pronto. Era para ser inicialmente em Coimbra, mas Coimbra, como são demasiado coimbrinhas, são demasiado doutores, são demasiado snobs, e depois o futebol também ensina isto, deveria ser não olharem. Há aqui há um objetivo que é claro, dizer que o futebol que é mau, mas não, mas o futebol, eu tenho dito a muitas pessoas que eu conheço, a muitos políticos, vocês deveriam era olhar para os exemplos do futebol, para a simplicidade com que as coisas acontecem, em termos de negócio, etc. Mas vocês, enquanto políticos, não têm interesse, porque não têm interesse, o vosso interesse é complicar. Bom, e então, e Coimbra vai por aí. E então houve até por força do meu gestor, o José Macedo, o meu gestor do projeto, ser do Nordeste Transmontano, disse, Fernando, eu tenho uma Câmara do Nordeste Transmontano, tanto que estamos a falar do distrito de Bragança, que está interessadíssima em avançar com isto. Miranda do Douro. Disse ao Zé, vamos embora, porque é importante para nós irmos com quem quer, ok? Com quem nos deseja. Vamos embora, estamos embaladíssimos, temos uma equipa brutal, onde temos vários, não são só portugueses, nós temos 2, 3, 4, 5 brasileiros na nossa equipa de 12. É quase ela por ela, ok? Mas como esta primeira edição, aliás, a nossa intenção, portanto, de 3 em 3 anos, dando seguimento ao pensamento do Avelange, 3 em 3 anos é no Brasil, ok? Pronto. Excelente. Eu não entendo muito de desporto, mas acho muito interessante um campeonato lusófono. Isto, vamos lá ver. A minha intenção não é fazer o campeonato, os jogos, estes jogos envolvem a educação, a cultura, os negócios e o desporto. Claro. Não vai haver jogos de futebol, etc. Se calhar, daqui a 3, 4 ou 5 anos, se calhar podemos ir para aí, até porque tudo o que vai acontecer em termos de desporto será entre veteranos e será entre universidades. Entre os universitários. Porque os clubes de futebol, mesmo que eu já tenha clubes de futebol, mesmo do Brasil, da Série A, interessados em vir à Cimeira. Mas para já não é por aí. Nós estamos interessados em 2 situações muito particulares: negócios, universidades, intercâmbio. Excelente. E cultura. Porque vamos pôr em confronto as culturas de um lado e do outro, que isto é extraordinário. Uhum. Ô, Fernando, falamos aqui muito no desporto.
o que é um talento, né? Dentro do desporto, se fala tanto nos talentos, como a gente identifica um talento? Sim. Um talento, o talento envolve variedíssimas capacidades. E uma delas, a mais importante, é a resiliência. E eu, enquanto futebolista, eu vi, por exemplo, eu tinha um irmão mais novo que era um talento incomum, daqueles que poderia, se ele aparecesse hoje, ou estaria nos pincos da lua a ganhar como ganham o Messi, o Ronaldo, etc., ou seria o maior vagabundo porque ele não tinha, faltava-lhe a resiliência que eu tinha. Enquanto eu, eu, eu tinha outros talentos, era muito mais completo do que ele. Ele só tinha um pé esquerdo que era mágico. Eu não, eu era muito mais, era mais atlético, mais forte, mais rápido, com os dois pés, cabeça, etc. Jogávamos em posições diferentes, mas eu adorava treinar e treinava forte, sempre forte, e ele não, ia porque tinha que ir. Não, e mesmo não tinha os cuidados antes dos jogos que eu tinha, por exemplo. Enfim, portanto, talento é preciso tê-lo, enquanto capacidade técnica para fazer o que quer que seja, mas depois o talento não funciona num jogador burro, um jogador com capacidades cognitivas muito reduzidas. E mais hoje, no futebol de hoje, onde se define tudo ao detalhe e onde a capacidade de perceber o jogo e a uma velocidade e a grande velocidade é determinante. Por Uhum. isso é que aqueles que ganham, a elite que ganham fortunas, são esses, com exceção do Neymar, ele é burro, entre aspas, ele faz todo um show off, porque de facto é um talento incrível e só aquela falta de inteligência dele, por um lado, para organizar a carreira dele, porque se ele tivesse e depois também esbarra naquilo que eu vou dizer a seguir, porque depois é o acompanhamento que ele tem, seja do seu agente, de quem gera a carreira dele, seja da família. E quanto menos preparados estão as famílias, portanto, o meio em que ele está inserido é determinante. O Neymar deveria ser o bota de ouro, ou o bola de ouro dos últimos 5 anos no mínimo. E não é porque tem nada na cabeça, no cérebro. A única coisa que ele tem, que ele está, que ele pensa, e ele e quem gera a carreira dele é o dinheiro. Não querem saber mais nada daquilo que podem retirar daquilo tudo que ele ganha. Agora imagina um sujeito desses com uma boa orientação familiar, primeiro, familiar, porque tudo começa na família, na forma, na abordagem que é feita, porque o grande problema dos talentos está, na maioria das vezes, em mais de 70%, 60%, 70% está nas famílias, que olham para os meninos como o bilhete da lotaria premiado, o bilhete premiado da lotaria, e isto é muito complexo, e se não estão em clubes, por exemplo, eu falo num clube que é extraordinário, nesse aspecto, que é o Benfica, e há um exemplo bem recente agora destes últimos dias, em que prova aquilo que eu vou dizer, que é um menino com 14 anos, tinha 14 anos na altura, hoje tem 18 anos, é titular do Benfica dos últimos 5 jogos ou 6 jogos, e quando tinha 14 anos era o mais pequenino, e ele pensou, bom, eu fisicamente não consigo, só me resta uma coisa, é de facto tentar perceber o jogo melhor do que os outros, utilizar a minha inteligência, utilizar as minhas capacidades cognitivas. E há inclusive até um vídeo, foi feito pelo Canal 11 da Federação, onde ele diz isso. Porque mesmo agora tem 18 anos, tem uma cara de menino. E ele percebeu que fisicamente não podia entrar em confronto com os adversários, nem com os colegas, então portanto, percebeu que tinha que perceber o jogo mais rápido, tinha que utilizar a inteligência. Portanto, isso pressupõe o quê? Resiliência. Resiliência. Felizmente,
o Benfica faz um acompanhamento aos jovens a todos os níveis que é absolutamente notável, e nós vemos hoje, quando vemos os meninos, não importa se têm 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, quando estão a dar entrevistas, nós percebemos o trabalho que é realizado e percebemos porque é que toda a gente fala do Benfica no mundo e porque é que há cada vez mais talentos a sair. Porquê? Porque é exatamente um talento, quando não basta ter talento nos pés, seres capaz de driblar, seja um excelente central, ter boa leitura do jogo, não. Há uma série de situações que é necessária, uma série de componentes que têm que ser trabalhadas. E depois também há um fator que é extraordinário. E eu, há 2 ou 3 dias, ouvi a professora Jorge Castelo, onde ele, um homem de sucesso e um senhor por excelência do mundo do futebol, onde ele dizia: mas é tudo muito bonito, é tudo fantástico, acompanhamento, capacidades cognitivas, capacidade de trabalho, resiliência, etc. Mas depois há um fator também que é determinante, é estar no sítio certo, na hora certa com as pessoas certas. Portanto, isto é. Exatamente. E eu fui agente e eu tinha 30 jogadores na altura, dizer aos pais que os filhos não tinham capacidades para serem estrelas, para serem jogadores de primeiro plano, era complicado, e eu tive muita gente que se chateou comigo porque eu dizia-lhes: não, desculpem, não, não, os agentes têm contactos, mas não jogam, são os miúdos, são os meninos é que jogam, são os rapazes é que jogam. E se eles não têm capacidades e estão devidamente equacionados, não equacionados, nós percebemos que não têm as capacidades que nós pretendemos para o futebol de alta competição, portanto esqueçam. E isto é muito complexo, por isso é que eu deixei de fazer o agenciamento dos atletas. E hoje estamos a voltar, mas com uma equipa que se ocupa disso, não eu, porque não quero voltar a esse processo, porque desde os pais, as namoradas, o tio, o cão e o gato e etc., tudo quer meter a colher e é muito complicado. E são eles que, entre Isso é que 60 a 70, entendem, né? são eles que são a razão do falhanço dos rapazes, não tenho nenhuma dúvida. Muitas vezes eu presenciei isso também entre pais, eles é que sabem, né? Eles querem ser os heróis, né? E os grandes atletas, quando às vezes os filhos realmente nem sequer têm capacidade para isso, mas eles é que sabem, né? Não é os Não, técnicos, são os é pais é que exatamente. sabem. Fernando, já falamos o que é um talento e agora eu queria saber como é que vocês avaliam a performance de um atleta. Bom, essas avaliações estão sempre carregadas de subjetividade, que tem sempre a ver com os olhos de cada um, não é? Eu tenho vários exemplos de atletas que eram considerados nas grandes academias como atletas de elite e que eu contrariava os gestores, os diretores desportivos, os responsáveis dos clubes, porque não acreditava, olhando para o desempenho em campo, olhando para aquilo que eu via em termos de treino, com posturas corporais, atitudes durante o exercícios, depois atitudes durante o próprio jogo, nós sentimos, pelo menos eu e não só, e há imensa gente como eu, sentimos que era tempo perdido não era tempo perdido, que aqueles atletas não iam conseguir a performance que se pensava que sim. Isto tem a ver com uma série de razões. E, portanto, eu achava, e eu tenho alguns exemplos que eu podia dar, mas não quero por uma questão até de respeito para com atletas e clubes, etc., onde eu, uma determinada altura, até para o gestor da academia, e estamos a falar de uma academia de alto nível, isso eu até aposto contigo, se tu quiseres, aquilo que tu quiseres, em como estes jogadores não vão conseguir entrar na primeira equipa do clube e vão ter que
vão ter êxito, mas é fora de portas, fora daqui. Porque depois há sempre também um problema e os meninos, alguns, cada ser humano é um ser completamente distinto do outro, não é? E estes rapazes que passam 10 anos nas academias de grandes clubes não têm a noção do que é a realidade do futebol pé descalço, como eu chamo, dos clubes medianos e pequenos, onde as mordomias não existem, ou existem em muito menor quantidade, que é preciso, e isso é um perigo, isso é um perigo. E eu numa conferência onde estavam os psicólogos até desse grande clube, e estavam treinadores, etc., e eu fiz esse desafio. Ficaram muito chateadinhos comigo, porque eu estava a dizer que tinha dúvidas do trabalho que estavam a fazer relativamente a esses jovens que não saíam diretamente para a primeira equipa, que iam ter dificuldades porque não estavam a ser preparados para esse tal futebol pé descalço, e ficaram indignados, e a verdade é que não sou presunçoso ao ponto de dizer que agarraram no desafio que eu lhes fiz por os ter desafiado, não foi o que eu fiz, contrariei-os, desafiei-os, e eles terem invertido as coisas, terem ido buscar outras ferramentas para de facto poderem dar aos atletas para que isso aconteça em menor escala, que também é isso que vai acontecendo. Há atletas que surpreendem depois, que não fazem parte dos grupos da elite, e quando chegam à fase sénior, são emprestados e explodem, que nem se fazia ideia que havia essa possibilidade, desconfiava-se ou melhor, dessas capacidades. Isto é muito complexo. O que se tenta fazer nesta gestão é minimizar ao máximo todas estas situações. Mas depois tem a ver também, hoje, os clubes de elite, os clubes chamados grandes, têm ferramentas e têm gente com diferentes capacidades que fazem o trabalho, e a equipa é vasta. Portanto, há muitos elementos que são tidos em conta para que eh, seja minimizado ao máximo o risco do atleta não conseguir se ingrar. Qualquer atleta hoje que sai das camadas jovens, por exemplo, do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, e até do Braga, e até do Guimarães, felizmente, e estou a falar em Portugal, vão jogar no mínimo na segunda liga, de certeza absoluta, a não ser que haja alguma, porque há atletas que com as expectativas saíram furadas, que é mesmo assim, e isso depois vai dificultar-lhes o percurso. E eu vejo hoje um jogador que é um dos maiores talentos que eu já vi, que está na Primeira Liga hoje, em Portugal, e está no Aroca, e só agora, aos 30 anos, é que ele está a atingir o auge daquilo que ele deveria ter atingido com 20. Porque pensou que ter talento técnico que lhe bastava, pouca capacidade de trabalho, trabalhava só o QB, portanto isso não funciona. Isto é preciso falar nisto, falar destas situações de uma forma linear é, é um erro, porque as, 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 as condicionantes são tantas, e depois porque é terrível, e eu travei várias batalhas até com o meu filho por não querer agenciar meninos com idades inferiores a 16 anos, porque acho que não faz sentido, porque acho que os jovens têm que estar com os pais, a orientação dos pais. A partir daí, se houver necessidade, sim senhor, podemos começar a pensar nisso. Um, Depois há carreiras frustradas. Eu conheço alguns que tiveram, enquanto jovens, até aos 18 anos, eram fantásticos, com dezenas de jogos nas seleções jovens, etc., e depois não conseguiram confirmar, porque depois também por muito por culpa da tal situação que se vive em casa, das exigências, daquilo que se diz. Depois são os amigos que cobram, e então nos jovens é terrível. Nos jovens é terrível. Hum, ou seja, portanto, isto é muito complicado. Falar-se disto e dizer, opa, a regra é esta. A regra é o trabalho, é a sorte, muita sorte. Ter talento de facto,
é resiliência, trabalho, estudar muito, desenvolver as suas capacidades cognitivas, de facto, e depois ter a sorte de ter à sua volta uma equipa de trabalho, uma equipa de treinadores, de professores, de médicos, de nutricionistas, psicólogos por aí fora, que realmente percebam os atletas. E eu estava no Brasil, só aqui um pequeno exemplo rápido, e estava reunido com a minha equipa de trabalho e eu perguntei-lhes, vocês, eu preciso um ou dois psicólogos do desporto. Vocês conhecem alguém? Ah, sim, eu conheço um que é extraordinário, tem feito um trabalho grande. Tal. Sim, é porque os meninos precisam. Diziam mesmo, porque os meninos precisam. Não, eu não quero os psicólogos para trabalhar com os meninos. Eu quero os psicólogos é para trabalhar com vocês, como treinadores. Connosco. Sim, o que é que nos Excelente, chama de psicólogo com os meninos se depois vocês não conseguem chegar a eles, se o problema está em vocês? Não. excelente, Fernando. Isto é muito complexo. Falar de futebol é giríssimo. O futebol tem muitas vertentes que não são controláveis. Okay? Ô, Fernando, e falar no alto rendimento desportivo, né, precoce, é sinal de sucesso, no Não, futuro? não, não, Não. não é. Não é linear como eles pensam, né? Eu sou uma estrela Não, hoje, não, serei para não, sempre. não, não é. E eu volto ao professor Jorge Castelo, que estava a falar sobre o João Neves, um menino com 18 anos, franzino, cara de menino, sempre muito concentrado, realmente uma coisa extraordinária, de facto. Eh, eh, e ele dizia, e é verdade, porque ele é uma autoridade no meio, realmente os jovens de hoje, aqueles que estão nos grandes clubes, aqueles que têm a sorte ou as capacidades de, de irem às seleções, e às vezes não é só capacidade nem sorte, tem a ver também com os treinadores, se são os amigos dos agentes, dos pais, há uma série de coisas que não são controláveis, infelizmente. Não basta quantos meninos não ficam de fora das seleções jovens cheios de competência, etc., mas não têm influência para serem chamados e os treinadores não olham para eles e nós sabemos a maior parte das vezes porque é que eles não olham. Enfim, e então eu dizia, portanto, estes garotos dos grandes clubes, pelo menos, quando chegam à idade sénior, eles têm dezenas de jogos internacionais, têm dezenas de internacionalizações, de torneios internacionais, de experiências ao mais alto nível que lhes vai, de facto, permitir muito mais facilmente terem sucesso. Mas isso não basta, porque quanto mais alto vais chegando, tu vais subindo no patamar na escada do futebol, maior a exigência, mais tens de trabalhar, e hoje nós olhamos para uma Liga dos Campeões, é tremendo o nível de exigência. Portanto, isto não está ao alcance daqueles meninos que gostam. Não, eu tenho talento e pronto. Não. Resiliência, o treino invisível, o descanso, que é determinante, de facto, respeitar as ordens aquilo que é de facto o trabalho dos nutricionistas, porque hoje os atletas de alta competição e que estão, e volto a falar, infelizmente não acontece em todo o futebol, mas pelo menos aqueles que trabalham nos grandes clubes têm essa felicidade em que as dietas são individuais, não são coletivas, não é? Porque nós somos organismos completamente distintos, todo o trabalho é feito com base nas capacidades que cada um tem, de facto, as métricas são tidas em conta no desempenho do treino, do sono, no tipo de organismo que tens. Há uma série de facto, de variantes que nos levam uh, e que nos permitem poder dizer que estes jovens que têm a sorte de estar nas grandes equipas têm, de facto, muito mais possibilidade de chegar ao estrelato, se assim se pode chamar.
Ô, Fernando, e como é que se gere, né, a carreira de um desportista, daqueles cuja o sucesso, né, a fortuna financeira não está no seu universo, né? Porque quando temos aqui muito dinheiro, vamos dizer que se fala mais, é mais fácil gerir, né? Mas aqueles que fizeram, que estão fazendo uma carreira, mas que nunca serão os grandes afortunados, né, do futebol. Há um plano específico para isso? Os clubes têm um plano específico ou ainda são largados um pouquinho assim, à Não, vontade de cada um e dos seus agentes? os clubes não têm plano nenhum. Têm, volto a dizer, os grandes clubes e já médios clubes na Europa, dos grandes campeonatos, estão cada vez mais preparados para isso, de facto. Tem em conta, por exemplo, eu deixei-te aí no teu WhatsApp uma situação com que nós trabalhamos, isso que é o chamado projeto educacional de competência intercultural no desporto. Ou seja, vem um jogador brasileiro para a Europa e nós sabemos que o nível de educação escolar é baixíssimo. Eles vêm para um mundo novo completamente estranho, sem o mínimo de preparação. Sem o mínimo de preparação. Não sabem rigorosamente nada da língua, como é que culturalmente é o país, como é que funciona o nível fiscal, enfim, não sabem rigorosamente, não há um mínimo de preparação. E isso são situações que geram grande instabilidade nos atletas. E eu já nem sei qual era a questão. Sim, portanto, depois, de facto, nos clubes de segunda liga, terceira liga, e vamos até aos regionais, onde há jogadores profissionais. Isto depois é cada um por si. Uhum. Os clubes grandes e médios estão organizados precisamente para que haja todo o conforto que não, é que o atleta sinta o maior conforto possível, eles e a família. Integração rápida, que não lhes falte tratar-lhes da casa, comprar, ou seja, ajudar-los a escolher a casa, a creche dos garotos, das crianças, quando isso acontece, mas quando são jovens, fazê-los perceber que estão em cidades diferentes, culturas diferentes, formas de estar completamente diferentes, portanto, há esse cuidado. Depois, pequenos clubes, segunda liga, terceira liga, regionais, e onde funcionam os campeonatos, não, é cada um por si, cada um por si. Quando, se tu tens um nível cultural, um nível educacional bastante bom, ou bastante aceitável, e se tens, de facto, uma família que te permite algum conforto, no fundo, e quando eu falo em conforto, nem é só o financeiro, não é? Porque depois há a quantidade de atletas, cada vez menos, felizmente, que, que, que trabalham e depois têm dificuldade em ter os salários, e quanto mais baixos são os campeonatos, pior ainda. Não é? Portanto, isto não é fácil de gerir. Eu não tenho uma varinha mágica, nem tenho. Isto é cada um por si, é cada um perceber onde é que está e tentar munir-se o mais possível e o melhor possível das ferramentas que lhes permitam combater o estado de coisas e o estado que vão encontrando no seu dia a dia. Nem sempre são fáceis. Eu passei por lá e eu sei. É por Eu isso sei que esse que trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, educacional, que começa da base, é fundamental para a própria carreira, né? Porque eu exatamente. não sou do mundo de futebol, conheço pouco, mas percebe-se, né, que os clubes, os agentes estão preocupados, né, com aqueles que estão muito no topo, mas esses são aqueles que requerem menos preocupação, que efetivamente tem um patrimônio que lhe permite, né, viver tranquilamente. Mas aqui é um segmento que realmente é muito largado. Como não teve essas bases educacional, é quando realmente eles até acabam uma carreira com alguma condição física, mas financeira, né? Mas vai passando o tempo, normalmente chega a situações muito difíceis. E o trabalho que vocês fazem realmente eu acho que é importante, né? Para uma nova geração de desportista, né? Seja muito mais conhecedor, tenha mais cultura, tenha muito mais informações financeiras, que tenha também muito mais
foco na parte comportamental, porque é muito importante, né? As bases familiares, a forma de estar, enfim. Eu acho que isso é um trabalho excelente que vocês estão fazendo e que realmente já é um projeto de gestão de carreira de base, né? Vamos assim dizer, não sendo propriamente, mas já ajuda individualmente o atleta a ter essas bases para gerir. A última pergunta que eu vou fazer, Fernando. Cristiano, deixa-me só adicionar uma pequena nota. Não é por acaso, não é por acaso. E eu tenho essa noção há muitos anos, que entre 50% e 60% dos atletas de alta competição, que 3 4 anos, 5 anos no máximo, no pós-carreira terminarem, entram em completa falência. Não é por acaso. É verdade. Porque nós olhamos, por exemplo, olhamos para as grandes empresas de agenciamento, e há as várias, onde eles, o cuidado que têm é sempre só com as maiores estrelas. É Por verdade. exemplo, e depois vemos por aí abaixo. Hoje há atletas, ou seja, eu diria que 50% a 60% dos atletas hoje que jogam futebol, dos jogadores de futebol, não precisavam da gente para coisíssima nenhuma. O agente só serve para lhes atrapalhar as carreiras e lhes tirar dinheiro do bolso, o pouco dinheiro que eles ganham. E eles já que ainda não perceberam isso. No dia que Uhum. perceberem, vão pensar as coisas duas vezes. Estão convencidos que os agentes que têm uma varinha mágica são milagrosos. O que os agentes fazem, a maioria, ou uma boa parte deles, é de facto aquilo que não deveriam fazer. É tornar o futebol muito mais nebuloso do que aquilo que se desejaria que fosse. Enfim. Fernando, e o desporto é um meio, né, onde a gente aprende muita coisa, né? Como você disse, a resiliência, né? O foco, a determinação, enfim, tudo isso é necessário existir no atleta e existir na gestão, né, dos clubes, na gestão dos seus próprios atletas. O que que as organizações podem aprender, né, com o mundo do desporto, com a gestão do dia a dia dos atletas, com o desenvolvimento dos atletas? Eu não percebi a questão. O que que as empresas podem aprender, né? As Com, empresas, já. podem Eh, aprender com o mundo do desporto, né? Sim. As empresas, como elas estão hoje programadas, elas visam visam só o lucro. Dão muito pouca importância às pessoas. Depois são muito pesadas em termos de burocracias. E o futebol procura precisamente desenvolver o talento individual. E o talento não é só quem joga ao futebol, é nas empresas. Hoje fala-se, e cada vez mais, caça ao talento das diferentes áreas, não é? Vêm as empresas, então, as grandes empresas estrangeiras que vêm a Portugal recrutar os talentos portugueses acabados de sair da universidade, não é? Portanto, são talentos, os talentos são nas várias, enquanto que, enquanto que o futebol trabalha para ter o maior número possível de indivíduos com talento desenvolvido, porque vão beneficiar desse talento desenvolvido, não é? Tentar rentabilizá-lo ao máximo. As empresas fazem ao contrário, pensam neles próprios, é, é extrair ao máximo de cada funcionário, não estando nada preocupado se lhes pagassem melhor, os tratassem melhor, se lhes dessem, confiassem mais neles, lhe dessem mais responsabilidade, que eles poderiam tirar muitos benefícios. Depois, a simplicidade, por exemplo, nas transações do futebol, na compra e venda, não importa se é entre Portugal e a China, ou Portugal e a Arábia, Portugal e a Inglaterra, ou Portugal e Brasil, etc. Os processos são extremamente simples. Tu estás interessado, eu tenho o atleta e pomos em prática, não precisamos do secretário de Estado ou do que vai meter uma cunha ao Zé da esquina, etc. Não, portanto, tudo funciona de uma forma tranquila e rápida, e muito rápida, desde que haja acordo entre as partes, chegou-se a acordo com o jogador, com os valores do salário, o número de anos de contrato, etc., e depois as formas de pagamento
aos clubes vendedores e etc. Portanto, os processos são fáceis, são simples e são rápidos, contrariamente àquilo que acontece na maioria das empresas, onde aí sim há um ego patronal eu diria mesmo que na maioria das vezes é estúpido, é egoísta e que não olha para os seus funcionários da mesma forma que os clubes percebem, são os indivíduos que têm que os ajudam a ganhar, né? E as empresas fazem exatamente o inverso. As empresas estão convencidas que os seus gestores têm que ganhar 50, 100 vezes mais do que um trabalhador, do que um tipo da produção, acha que sim e que tem que o tratar mal porque ele só tem que produzir para que a equipa, para que a empresa e ele próprio ganhem dinheiro. E eles não têm o direito, não é? Portanto, há de facto, as empresas teriam muito a ganhar se olhassem para o futebol para perceberem da importância que têm as pessoas, têm o ser humano. E os jovens e os atletas são seres humanos, são pessoas. E eu volto a referir isto. O que é que os treinadores, o que é que os clubes pretendem e com as suas equipas técnicas, diretores desportivos e etc., médicos, nutricionistas, etc., é que os seus atletas, o maior número possível, encontrem, consigam desempenhos de excelência para que aí sim, para que o clube possa ganhar, não é? Portanto, Excelente. esse é o maior, é aquele que eu considero que é o maior exemplo para que deveria ser olhado de forma mais honesta pelas empresas, pelos grandes empresários, para poderem de facto perceber que vale a pena apostar nas pessoas. Depois, como eu disse atrás, é também o tipo de transações. Nós sabemos que quando vamos fazer uma transação com o Brasil, temos uma série de situações que temos que respeitar, desde sistemas fiscais completamente distintos, e para nós é fácil, é extremamente fácil, ok? Mas nós sabemos da dificuldade que existe, precisamente com as empresas, com a maioria das empresas, porque têm dificuldade de apostar na competência. E aqueles que o fazem, aqueles que o percebem e que o fazem, têm resultados que estão à vista de todos. Excelente, Fernando. Olha, eu ficava aqui um monte de tempo a te perguntar, porque esse mundo do desporto, né, principalmente do futebol, é tão interessante, mas já estamos aqui no nosso limite. Eu queria te agradecer mais uma vez, estou aqui disponível, também estou aqui disponível para colaborar com seus projetos, uma vez que a Comunique RH também é uma plataforma lusófona, também tem como interesse, né, partilhar tudo aquilo de bom que há dentro da comunidade europeia, da comunidade lusófona, partilhar o conhecimento, enfim, unificar esta grande, né, comunidade, partilhar as diferenças culturais que são ricas, né? Não são diferenças que se opõem a cada uma, mas são diferenças que complementam todo esse universo. Portanto, o que precisar da gente, também estou aqui à disposição, Fernando. Eu agradeço, e antes de me despedir, queria só deixar porque vocês estão nesse país fantástico chamado Brasil, onde eu tenho imensos amigos e gente maravilhosa, e eu sou um apaixonado pelo Brasil, e um apaixonado pelo futebol do Brasil, e eu digo constantemente que no dia que o Brasil perceber duas coisas, que se deixem primeiro de fazer guerra aos treinadores portugueses, porque quando foi o inverso, quando os treinadores portugueses invadiram positivamente Portugal, nós agradecemos, e eu próprio tinha 18 anos quando tive o primeiro treinador brasileiro, e eu pensava que ele tinha caído de Marte ou coisa assim, tal, dada a diferença para melhor dos métodos de trabalho. Nós aproveitamos fortemente e percebemos que tínhamos que mudar algo. O Brasil tem um problema, não só faz a guerra aos treinadores portugueses, eh, como tem dificuldade de olhar por cima do muro para perceber o que é que está do outro lado, dada a dimensão do próprio país, do próprio continente, não é? Que aquilo é quase um continente. Portanto, mas no dia que tiverem esse despertar,
eu não sei se haverá mais alguma nação a ser campeã do mundo, porque realmente o Brasil tem condições para dominar o futebol mundial e não faz por culpa própria. E eu lamento muito seriamente que assim seja, porque eu, 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 eu vejo coisas no Brasil que é extraordinário. Lá está o tal talento, tanto, é uma coisa tão natural o futebol, está impregnado naquelas crianças, naqueles jovens, mas depois todo o ambiente que está à volta, todas as organizações, etc., são péssimos. Fernando, concordo 100% com você. Realmente, o Brasil tem que mudar a mentalidade. Tem que ir para além da fronteira brasileira para potenciar aquilo que tem realmente de bom dentro do Brasil. Isso é realmente uma necessidade muito grande, não só no desporto, como em outras áreas. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigada. Espero vê-lo aqui numa Obrigado. próxima oportunidade. Estamos aqui à disposição. Obrigado, eu, Cristina, obrigado e até uma próxima. E Até foi um uma prazer. próxima, Fernando. Prazer foi meu. Muito obrigada.